Fala galerinha, estamos começando o nosso primeiro e segundo e terceiro e quarto e infinito IpraCast. Cara, começou errado, né? Mas é assim, ao vivo é mais gostoso, estamos gravando aqui. E hoje a gente tem um convidado, ele é incrível. O cara saiu do interior da Bahia para conquistar o mundo. Ele que é data side, engenheiros de dado, Pedreiro de dados. Rapaz, o cara abaixo dele só o pessoal que faz marmita. Esse cara é diferenciado, vou falar pra você. O nome dele é Adoniel Carvalho. Para quem é mais íntimo pode chamar ele de Niel e pros populares apenas Daniel. E estamos aqui também ao lado do nosso copiloto dessa nave do IpraCast, ele, Pedro Antônio Itagiba. Que isso, é um grande prazer estar aqui com vocês. É um grande prazer ter como meu ouvinte, né? Ouvinte da IpraCast. E nós, assim como o Gambem falou, estamos com um convidado muito especial que nos recebeu na casa dele. Assim, vai ser quase que uma regra para quem quer participar do IpraCast, nos convidar e trazer esse banquete maravilhoso que nosso convidado nos fez, né? Estamos aqui com um patrocínio que nós muito gostamos, da Coca-Cola, fomos patrocinados pela Coca-Cola. Alô, Coca-Cola! Estamos aí para receber patrocínio. E hoje nós vamos conversar um pouco com esse cara muito gente boa, esse cara muito legal, que gosta de falar bastante, tem uma dialética muito boa. E eu queria saber um pouco sobre você, Daniel, para já começar, conta um pouco da sua história, de onde você veio, para quem não te conhece, fala um pouco sobre a sua carreira, sobre as suas vivências, fala um pouco sobre você. Fala pessoal, é um prazer enorme estar aqui no IpraCast, nesse podcast aí, uma iniciativa muito interessante dos meninos. Eu estou muito feliz de fazer essa participação, de contar um pouco da minha história, a gente conversar sobre alguns assuntos aqui que eles já trouxeram, né? E a gente vai estar tratando aí durante esse período aí no IpraCast. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Adoniel, conhecido mais como Daniel. Sou Data Engineer, engenheiro de dados, em uma empresa de São Paulo, trabalho na área de dados. Sou nordestino, sou baiano, de Santa Rita de Cássia, Bahia, uma cidade muito bacana que eu gosto muito. E trago, né, no meu sangue baiano, né? Um sangue doce. O cara tem dendê assim no sangue, rapaz. O cara tem... Isso mesmo, Respeita. O rapaz aqui tem dendê no sangue, viu? Gosta muito de acarajé e doce. Enfim, essa foi uma breve apresentação minha aí. Faço parte da Igreja Presbiteriana Renovada. Sou crente, graças a Deus. Assim ele acredita. É verdade, a gente espera nisso, né? Mas e conta um pouquinho sobre Santa Rita de Cássia, conta do seu berço aí, da sua molecagem. Como é que foi tudo? Como foi chegar até aqui e ser quem você é hoje? Exato. Cara, foi um processo muito bacana, incrível, né? E Deus, ele esteve nesse projeto desde o início, né? Então eu saí da minha cidade, Santa Rita de Cássia, aos 17 anos. Saí, vim aqui para Brasília. Na época não tinha nada, né? Continuo tendo só Deus, graças a Deus, e saúde e muita força. E vim aqui para Brasília procurar algo melhor. E nesse processo, né, acabei conhecendo outras pessoas. Conheci a minha esposa, a Ana Carolina. E através dela eu tive uma experiência, conheci a Deus. Ela me apresentou o Deus que eu sirvo hoje. E de aí em diante eu estou nos caminhos aí, graças a Deus. Deus também vem abençoando e prosperando. Bacana, você falou que Deus sempre esteve na frente. Você falou que a Ana te apresentou a Deus. Conta um pouco, você já foi de outra religião, sem ser evangélico? Conta como é que foi isso, sim, conta essa história. Cara, na verdade, a minha mãe me levava para a igreja evangélica, mas eu era muito novo e não conseguia entender aquelas coisas que aconteciam dentro da igreja, né? E as igrejas que tinham na minha cidade eram muito pentecostais e outras muito radicais. Então tinha a tradicional e a pentecostal, só que eram dois extremos. Então eu me lembro que realmente eu não gostava de crente, não gostava mesmo, não gostava nem de falar, nem de ouvir o pessoal conversando, falando, né, sobre o evangelho, porque eu via que, sei lá, eu não entendia o evangelho e questionava algumas coisas, mas eu achava a forma como aquelas pessoas viviam muito, muito estranha pra mim, né? Por conta desses dois extremos, né? Ou era 8 ou era 80. Não, bacana. Você falou aí que cresceu, mas discordou um pouco do evangelho. Como diz aquele ditado entre os crentes, é claro que é uma brincadeira, como um bom assembleiano se desviou numa passagem da vida, né? É assim como eu, assim como você, assim como... Não, o Luan nunca foi crente, até hoje ele tá
nesse medo aí. Assim você fala, né? Fala aí, Luan, você tá um pouco calado, pergunta alguma coisa pro nosso entrevistado aí. Cara, o entrevistado de hoje, ele é praticamente um irmão, né? A Bíblia fala que nós existem amigos mais chegados que irmão, e eu e o Daniel acredito que é algo similar a isso, né? Em minhas orações eu sempre falo, cara, que Deus conserve a nossa amizade, e que os meus filhos possam ser amigos dos seus filhos, e que minha esposa possa ser amigo da sua esposa, assim como nós somos um com o outro. E eu sou muito grato a Deus pela vida dele, e tudo que nós estamos fazendo hoje, né, se estamos aqui hoje nesse momento, é fruto exatamente dessa amizade, né? Daniel foi a pessoa que me incentivou a vir para a igreja, e hoje nós estamos aqui, né, juntos nesse projeto, acreditando cada vez mais que podemos fazer coisas diferentes. E eu queria que ele falasse aí das preservadas aí, um pouquinho da infância dele aí, ele, seu Dionísio lá, como é que era lá, o maior fabricante de farinha do oeste da Bahia, se vocês não sabem disso. Mas isso tá muito emocional, cara, eu até quase chorei, você falando dessa amizade aqui, mas vai, conta aí, eu tô quase chorando. Então, pessoal, falando um pouquinho da minha infância, né, tive uma infância humilde, mas uma infância que eu não troco por nada. Eu sempre converso com a minha esposa, se eu pudesse trocar, né, se pudesse ter a oportunidade de falar assim, cara, você vai ter uma infância onde você vai nascer num berço de ouro, enfim, eu não trocaria de maneira alguma, e até porque os princípios que meu pai e a minha família me ensinou, eu carrego até hoje. Então isso eu vejo como o principal de tudo, o principal da nossa vida aqui nesse mundo, né, são os princípios que os nossos pais, a nossa família entrega a nós, e a gente começa a praticar. Mas aí, levando para esse lado aí do que eu tinha mencionado, que eu não gostava realmente de crente, né, de ouvir as pessoas falarem, isso eu vejo até hoje. Eu volto lá na minha cidade, eu converso com alguns amigos, e é muito diferente o posicionamento deles quando a gente vai falar de Cristo, quando a gente vai falar das boas novas com as pessoas que estão lá. Sabe, as pessoas que estão lá há muito tempo, muitas das vezes não conseguem ter essa visão, acha que o evangelho priva as coisas, e realmente a gente entende que quando nós nos convertemos, quando nós viramos essa chave, né, morremos para o mundo e aí vivemos realmente para Cristo, a gente muda algumas coisas mesmo, mas é o próprio Espírito Santo que vai te mostrar que isso está errado, né? Então, naquela época lá que eu questionava muito e não gostava, é porque realmente eu via as pessoas falavam algo, mas não vivia aquilo que eles pregavam, né, na nossa frente. E isso eu achava muito sério, quando eu era criança, né? Então, imagina as pessoas que já tinham uma maturidade do próprio evangelho. Ah, bacana, cara. Infelizmente, aquele famoso farisaísmo, né, cara? A galera prega algo, a galera insiste sobre isso, quer implantar essas regras sobre as pessoas que não são da igreja, e elas mesmas não cumprem essas regras impostas, né? Infelizmente é isso que conspurca a imagem do cristão, é isso que mancha a imagem do cristão, né? Porque quando você fala que é cristão, as pessoas já pensam em uma pessoa careta. E aí quando elas descobrem que você é aquela pessoa divertida, descontraída, que brinca, que faz as coisas que são gostosas pra nós, claro que aquilo que não é pecado, as pessoas olham pra nós e perguntam, mas você não é crente? Ué, meu amigo, quer dizer que eu não posso me divertir porque eu sou crente? O que é isso, né? A vida é limitada, né? Eles acham que tipo, o cristianismo é mais obrigações do que mais obrigações do que prazer. Porque para eles, como a gente falou no podcast passado, para as pessoas que estão fora do cristianismo, eles olham para nós de uma forma, dentro de uma caixinha. Fala, cara, aquelas pessoas não podem fazer nada daquilo, você não pode, como assim você não pode beber, como assim você não pode pegar altas meninas, como é que é essa vida, como é que é viver dessa forma? Eu costumo dizer, né, poder a gente pode, a diferença é que a gente é liberto disso. A gente, né? não precisa. A gente não precisa disso para complementar nada na nossa vida, né? Essa é a diferença. Exatamente. Sim. E eu acho que um ponto também que pega bastante, né, são as doutrinas criadas pelo homem, né? A gente vê aí que o conhecimento é dado por Deus, e o conhecimento ele faz parte, né, da vida humana, e foi algo que Deus deu para o homem no intuito que o homem realmente reconhecesse que Deus existe. Porque o conhecimento é isso. A base do temor, né, de Deus é a sabedoria. Né? Se você é sábio, se você teme a Deus, você já começa aí a pegar um pouco dessa sabedoria divina que Deus nos entregou, que é o próprio conhecimento. Né?
Então, às vezes, eu creio, por exemplo, eu me lembro que certa vez eu conversando com a minha mãe, depois que eu me converti, e aí a minha mãe cortou o cabelo. A minha mãe tinha um cabelo bem longo e ela cortou o cabelo. E certa vez passou uma prima nossa, né? Não vou falar a igreja. E aí ela falou assim pra minha mãe, falou, olha, a senhora é tão bonita, mas só porque a senhora cortou o cabelo, a senhora não vai reinar aos céus. Então, tipo, é uma coisa fora do normal. E minha mãe não tem todo esse conhecimento, né? Minha mãe, ela não é evangélica. E a minha mãe foi me questionar. Eu falei, não, mãe, não tem nada a ver. Não é por conta disso. Deus não vai levar a senhora pro céu se a senhora tem um cabelo grande ou cabelo comprido. Até não porque tem nada a ver. nós teremos um corpo glorificado, né? Não seremos mais essa forma corpórea. E você falou que Deus nos dá conhecimento. Cara, na TI existe aquele conceito de dados, né? Dados, aí nós temos a informação, o conhecimento e a inteligência. Cara, você falou que Deus nos dá a inteligência. Eu te pergunto, você acha que Deus dá essa inteligência humana para criar tantas ciências, para a ciência depois vier e dizer que Deus não existe? Quero entrar nesse assunto porque você gosta muito de falar disso. Cara, então, eu acredito no seguinte ponto, né? Foi Deus que deu a sabedoria ao homem. Deus, isso é nítido, né? O que nós temos hoje é a sabedoria do homem realmente por conta da evolução, vamos dizer assim, né, do conhecimento, das coisas que Deus foi permitindo que o homem foi criando. A gente chegou em um ponto que a soberba entrou no coração do homem. Aí já é algo totalmente diferente. Não é que Deus está criando, deu conhecimento para o homem lá na frente voltar e falar assim, cara, eu não preciso de Deus, o próprio Deus sou eu. Não, na verdade é a soberba do homem, mas o conhecimento, a sabedoria partiu sim de Deus. E a gente pega aí, por exemplo, se a gente pegar todo o princípio da humanidade e a gente vê a evolução da inteligência humana até os tempos de hoje, é coisa incrível, né? A gente pode ver, a gente olha ali para as pirâmides do Egito e a gente não consegue entender até hoje, a gente estuda para ver como que uma arquitetura tão perfeita igual aquela. Nesse caso, essa informação, esse conhecimento, ele se perdeu em algumas áreas, mas em outras áreas o homem continua evoluindo. Eu acredito que a ciência, as pessoas costumam falar muito que a ciência caminha em uma mão oposta do que a palavra de Deus. Eu não vejo isso, né? Eu vejo que a própria ciência comprova a própria existência de Deus. Se a gente pegar a história é uma ciência. E quem conta a história e a Bíblia é uma história. A gente tem um tempo datado lá que a partir de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso faz parte da história. A história é considerada uma ciência. E essa série temporal, vamos dizer assim, é o próprio conhecimento, né, que foi evoluindo no ser humano. E Deus foi permitindo isso. Bacana demais. Você falou aí das pirâmides do Egito, que Deus deu esse conhecimento. E é engraçado, porque quando nós pensamos em estruturas faraônicas, né, claro que esse adjetivo não é voltado para o Egito, mas nós lembramos que em todo o planeta Terra existem estruturas magníficas que nós buscamos entender até hoje como foram feitas. Vou dar um exemplo. Existem as pirâmides astecas, existem se não me engano, zagurates, que são na Mesopotâmia. Existem, por exemplo, Stonehenge, que fica lá no Reino Unido. Existem estruturas que até hoje nós buscamos entender. E claro que muitas pessoas atribuem isso a diversos fatos, a áreas, atribuem a um infinito de coisas. Mas são conhecimentos que Deus deu ao homem, né? E chega um momento em que o homem, em sua soberba, vira e fala, não foi Deus que me deu, fui eu que consegui. Fui eu que nasci abrilhantado por esse conhecimento. E um ponto que eu queria chegar. Você trabalha na área da TI e muita galera da TI diz que Deus não existe. Muita galera da TI é ateu, são agnósticos, creem que Deus existe, mas ele não opera conforme nosso pensar. Mas diga um pouco como é ser cristão nessa área. Diga um pouco como é ser cristão, uma pessoa líder de igreja, né? Líder de jovens de igreja. Então, mudando de assunto, agora indo direto para outra pauta, vamos falar agora sobre a vida circulando.